Olá! Quem é que conhece o Presidente da República? Nós no Brasil conhecemos bem o nosso presidente. Sim, va bene, mas noi in Italia, aquele que conhecemos melhor é o Primeiro-Ministro. Pois é, mas em Portugal a Constituição é semi-presidencialista. Está a meio termo. De um lado está o Parlamento, onde se fazem as leis e de onde nasce o governo. Do outro, a magistratura, que engloba o Poder Judicial e os tribunais. E, como chefe do Estado, temos o nosso Presidente da República. Mas então, quem é que manda em quem? Não é bem assim. Quem manda é a Constituição. Todos temos de a cumprir. Se a memória não me falha, compete ao Presidente da República nomear o governo. Compete-lhe a nomear o Primeiro-Ministro, e conforme os resultados eleitorais. Mas é o Primeiro-Ministro quem escolhe o seu governo. Mas pode acontecer que o Presidente e o Governo tenham opiniões diferentes. Sim, mas isso não é problema. O Presidente foi eleito em sufrágio direto, como cidadão e não como representante de qualquer partido. Representa, por isso, todos os portugueses e tem poderes bem definidos na Constituição. E depois da Constituição correu tudo bem, não? Não tenho nada essa ideia. Calma, uou! Só vale contar a partir do primeiro Presidente eleito, o General Yanes. Tá bem, mas mesmo com a nova Constituição foi muito difícil criar um governo estável. Também não disse isso. Os votos não deram maioria estável. Para Yanes não foi nada fácil lidar com a situação. Ah é? Ele foi apoiado desde o PSD até ao MRPP. Pode receber apoio para a presidência, mas mais nada. Mas não pode ignorar os resultados eleitorais, pois não? Eu cá acho que não. Não foi isso que eu disse. Yanes até foi criticado por presidencializar o regime. E fez muito bem. Não vai a bem, vai a mal. Mas que disparate! Podia era fazer novas eleições. E foi o que fez. É ao Presidente que compete dissolver a Assembleia da República e marcar novas eleições. Pois, mas mesmo com novas eleições, cada um via a coisa à sua maneira. E ainda bem! Queriam que fosse tudo da mesma cor, era? Já repararam que desde que os presidentes são eleitos, o povo tem sempre duplicado os mandatos? Até parece que se conta mesmo com o Presidente da República para manter a estabilidade do país. E ainda por cima, todos eles deram posse a governos de áreas diferentes das suas. Afinal sempre é possível. E viva a coabitação! E também deve falar aos portugueses. É outra das suas competências. E é também um modo de mostrar que está atento ao que se passa em Portugal. Pode presidir ao Conselho de Ministros, mas só se o Primeiro-Ministro o convidar. E também precisa de ser convidado para presidir o Conselho de Estado e o Conselho Superior de Defesa Nacional. Não. Estas são mesmo funções suas. Pois eu acho que se o Presidente não gostar do trabalho de pessoas com cargos importantes, as devia logo substituir. Oh, mas que ideia! Mesmo que existissem graves divergências, o Presidente só os deve nomear e exonerar sob proposta do Governo. Mas afinal, quem dirige a política externa? É o Ministro dos Negócios Estrangeiros. É? Mas os embaixadores vão apresentar-se ao Presidente da República. Porque o Presidente da República é o representante máximo do país. Quem propõe os nossos representantes no estrangeiro é o Governo, mas é o Presidente quem tem de os ratificar. Se quem promulga as leis é o Presidente, mas quem as faz é a Assembleia ou o Governo, o que acontece se o Presidente não estiver de acordo? Se o Presidente achar que as novas leis não cumprem a Constituição, manda perguntar ao Tribunal Constitucional e só se a discordância for grave é que pode vetá-la e pedir uma nova fundamentação. E se não concordar com o que o Governo faz, é vetar todas as leis. Acabam-se logo os problemas. É claro que não! Mas que grande irresponsabilidade! Um veto é uma coisa muito séria, que só se usa em último caso. Houve muitos presidentes da República militares. Era natural que fossem comandantes supremos das Forças Armadas, mas sendo civis... Reparem que ele é o garante da independência nacional, portanto, é lógico que chefie os órgãos que defendem o país. Mas todas as funções relacionadas, como declarar a guerra ou fazer a paz, dependem da audição do Governo e da autorização expressa da Assembleia da República. Portugal tem um regime onde o seu representante máximo colabora de um modo ativo com os outros órgãos de soberania.
Nem centraliza em si todo o poder, como nas repúblicas presidencialistas, nem se dilui numa figura apenas simbólica, como nas repúblicas parlamentares. Tem um papel ativo e equilibrado que transmite segurança ao país.